Salve, salve turma! Estamos começando mais uma Prosa Com. Hoje, episódio 84. É isso aí, 84. Estamos nos encaminhando para o final do ano de 2024. E para brindar esse nosso episódio, estou aqui com Felipe Bortolini. O cara é expert em cervejaria, em produção de cerveja, artesanal, né? Micro cervejarias. E vamos conversar um pouco sobre esse tema que vem angariando cada vez mais seguidores, né? O pessoal gosta do chopp, gosta da cerveja e agora gosta de produzir a sua cerveja. Agora não, já faz um bom tempo. Mas para conversar sobre o tema, estou aqui com ele via Meet, via internet. O Felipe mora em Porto Alegre, reside lá e vai nos trazer um pouco, né, desse conhecimento sobre a produção, sobre o comércio, né, das cervejas, das nossas cervejas artesanais. Boa noite, bom dia, boa tarde. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, tudo bom, Jundir? Prazer estar aqui contigo aí participando desse bate-papo. Poder falar sobre a cerveja, né, que é essa paixão aí que a gente tem e que com certeza tem muito para agregar, né, pro pessoal, né, com seus diversos estilos aí, experiências que a gente pode ter com ela. Show. Tá chegando aqui agora, até não sei se a gente começa de novo ou vamos. Seguimos à frente. Tá chegando um chopp aqui lá da Childs Beer, que eu tava te falando aqui numa Opa, cervejeira, a Fabiana, ó, tá trazendo um regalo aqui para nós, um choppzinho opa, maravilha. Eu acho que é um Pilsen ou é um Pilsen? Pilsen, show, olha só. Daqui a pouco eu vou servir aqui. Não, aqui a coisa funciona. Bonamigo aqui está nos bastidores também aqui, é o dono da rádio. Um abraço, meu galo. Onde a gente tem também montou esse estúdio aqui em parceria com ele, da Rádio Mundial FM, a maravilhosa aqui de Juiz, ela comanda aqui a região, uma rádio sensacional, onde a gente fechou uma parceria bacana e acreditou no projeto, né? Esse projeto que já vem há 84 episódios aqui incomodando e trazendo um pouco de informação para o pessoal. Mas Felipe, quando que realmente começou o boom das microcervejarias, da cerveja artesanal? Me conta um pouco de ti. Quem é o Felipe Bortolini? joia. Bom, moro em Porto Alegre, mas eu sou de Marau, né, aqui no interior também do Rio Grande do Sul. Né, também mudei aqui para Porto Alegre quando eu vim estudar, me formei em computação, mas eu juro que eu sou um cara legal. Então, trabalhei um bom tempo aí como garoto de programa, né, desenvolvendo software, né, e me interessei pela gestão Tiro do de saco. projetos. Então, me desenvolvi bastante nessa área, né, comandei aí, né, diversos projetos aí grandes, né, com empresas aí de todo o Brasil. E aí, depois de um tempo, eu acabei saindo para montar uma consultoria de gerenciamento de projetos e acabei indo atender uma empresa que trabalha com insumos para a cervejaria, que é a WE Consultoria, que é bem conhecida aí do pessoal. E aí comecei a me envolver mais com esse mundo. E em paralelo eu também comecei a fazer cerveja com os meus amigos lá na garagem da casa da minha avó, lá Olha em só, Marau, né? Amaral. Lá em Marau. Aí a avó já era falecida, a casa estava ali e tal, tá, a gente começou a fazer cerveja na garagem. E aí, logo nas primeiras cervejas que a gente fez, a gente mandou para um concurso da Associação dos Cervejeiros Caseiros aqui do Rio Grande do Sul, a Serva Gaúcha, né, que a gente era associado, trocava muita ideia com o pessoal. Então, primeira cerveja ali, segunda que a gente fez, a gente mandou e já ganhou uma medalha, né, com a cerveja. Ficamos em primeiro lugar Olha aí. no estilo, né, da American Pale Ale, né, que era a cerveja. Aí, como a gente ganhou a medalha, né, Marau é uma cidade pequena ali, né, acabou saindo lá no jornal que os marauenses, né, haviam ganho uma medalha no concurso. Então, já fiquem sabendo que eu sou famoso em Marau, tá? E aí, aí o pessoal leu a notícia, né, começou a... Mano, mas espera isso, a gente está falando lá de 2013, né? Então, aí o pessoal não conhecia, era pouca gente lá, ninguém fazia cerveja em casa, nós que começamos com isso. Então, o pessoal vinha lá, batia na porta da garagem, perguntava, tá, e aí, como é que é essa história? Dá para fazer cerveja em casa e tal? E aí a gente mostrava, né, tudo como a gente fazia, o que era o lúpulo, o que era o malte, né, como é que Sim. fermentava. E aí chegava no final ali da visita, digamos assim, né, e aí o pessoal, tá, e aí o que para a gente beber? E a gente não tinha, né,
porque a gente fazia ali pra gente, ali, sei lá, 30, 50 litros, né, acabava muito rápido. E aí um dia a gente pensou assim, cara, vamos parar de passar vergonha e vamos levar umas cervejas de outras cervejarias e deixar ali, porque se Sim. vier alguém, a gente tem alguma coisa para oferecer, e se não, né, ficar aí a cerveja, a gente bebe e tá tudo certo. Então nós pegamos algumas cervejas aqui de Porto Alegre, na época do Ferraro, da Seasons, o pessoal Sim. aqui, levamos lá para Amaral, e aí a gente avisou o pessoal, olha só, tem cerveja aí, quem quiser passar aí, né, e tal, pegar, tem aí. Então o pessoal vinha ali, pegava uma garrafa ou outra, e aí um dia chegaram uns amigos nossos ali e perguntaram, cara, a gente pode sentar aqui e beber com vocês? E nós, cara, sei lá, tipo, empurramos as panelas ali que a gente fazia a cerveja pro lado, botamos, É, sentar, aí bebe, né? E aí quando a é, gente viu, toda sexta-feira tinha 30 pessoas bebendo cerveja lá, né, na garagem da casa da avó. E aí a gente acabou virando um bar por acidente, né? Porque a gente não tinha planejado né, e é, não pensava, não, um dia nós vamos ter um tap room, uma tap house, um sim. bar ou qualquer coisa assim. E aí, nesse tempo, nesse meio tempo aí também, a gente acabou ganhando uma medalha num concurso nacional também de cervejeiro caseiro que teve aqui em Porto Alegre. E aí, com essa medalha, a gente conseguiu que uma cervejaria deixasse que nós produzíssemos a nossa cerveja na cervejaria. Então, nós produzíamos aqui em Porto Alegre, era a cervejaria 8 na época, Aham, produzíamos em Porto Alegre e levávamos para Amaral, que é 280 quilômetros daqui, né? E aí vendíamos a cerveja lá. Então, daí, claro, aí a gente formalizou o negócio, tinha a cerveja, já claro. tinha registro no mapa e a gente conseguiu, então, começar o negócio dessa forma, terceirizando a produção e né, conseguindo, então, né, ter a nossa cerveja né, vendendo ali num espaço nosso, né, que tem tudo a ver com a nossa identidade. E aí, né, nesse caminho aí também, eu acabei conhecendo o meu sócio que abriu a Beer Business comigo, que foi o Edmundo Alves, né, que o meu bar é Ernesto, né, Ernesto Brewery Cave, que fica em Marau. E eu também Amaral. tenho uma consultoria, a consultoria que é a Beer Business, que aí o meu sócio, o Edmundo, ele foi vice-presidente da Heineken aqui no Brasil. Opa, Então, quando eu conheci ele, a gente estava atuando junto no projeto, a gente viu, cara, tem um monte de gente entrando no mercado da forma errada, né? Eu sei que eu passei um monte de dificuldade, né? Porque quando eu comecei não tinha ninguém que eu pudesse perguntar, ou que pudesse ajudar. E aí a gente acabou montando a Beer Business com o objetivo, então, de ajudar a galera, né? Tanto na questão técnica quanto na questão de negócio, fazer a coisa certa quando entrasse aí no mercado. Isso a gente foi, né, evoluindo, né? Agora a gente atende a credenciada com o Sebrae da Bahia, com o Sebrae do Mato Grosso. olha. Estamos fazendo as consultorias para aquele programa da Ambev, né, o Aprimore, que é uma parceria da Ambev com o Sebrae. Atendemos 5 Uhum. cervejarias na Bahia, estamos atendendo 9 agora no Mato Grosso. Né? E além disso, eu também sou professor, né, do curso de produção cervejeira da Unicesumar e também de algumas disciplinas ainda da TI, né, voltadas para o gerenciamento de projetos que eu dou aula aqui na Na Unicinos. Né? Então, Unicinos, na Unicinos. então, de uma forma bem resumida, é isso. Nossa. Bom, e tocando, e seguindo nesse assunto das cervejarias, nessa expansão que está indo para subindo o país afora, consta que o Rio Grande do Sul é o segundo estado em empresas de microcervejarias, é isso? Isso, a gente era o primeiro lugar, né? Chegamos a ser o Aham. estado e a cidade, né? Porto Alegre, Porto com a Alegre. maior quantidade de microcervejarias no Brasil. Né? A gente foi Aham. ultrapassado, acabamos sendo ultrapassados por São Paulo há cerca de 2 ou 3 anos aí, mas ainda assim a Mas gente é o segundo estado, né? E Porto Alegre é a segunda cidade com o maior número de cervejarias. o Rio Grande do Sul, São Paulo tomou a frente em função mais da população, de ter uma população maior ou eu acho que Lá mais pela eles têm proporção. lá a gente sabe que em São Paulo é tudo superlativo, assim, né? Então Ah, sim, lá tem muito dinheiro, né? Tem muito público, né? Tem sim, muita gente que circula por lá, então isso também é lógico, né? Ajuda claro. na questão de haver essa expansão ainda. Bom, Porto Alegre é a segunda capital, né? Com mais número. Está entre 43, 40, 45 E fábricas, é isso? os últimos números oficiais aí do mapa estavam indicando 43 microcervejarias aqui em Aham. Porto Alegre, 335
no estado. A gente está aí, se eu não me engano, em 146 municípios do estado que já tem uma micro cervejaria, e além disso a gente estima que existam cerca de 300 cervejarias ciganas que funcionam, então, como a Ernesto, né, que é a minha, que produzem, né, utilizando as estruturas de outras micro cervejarias aí, né? Então a gente tem um número bem expressivo aí, né? E provavelmente agora, quando saírem os números relativos a 2024, a gente deve ter um aumento, apesar que, infelizmente, né, com a questão das enchentes, a gente teve aí algumas micro cervejarias fechando. Eu até ia ter falado da cigana, ia deixar um pouquinho mais para frente, mas já que tu puxaste, esse chopp que eu estou tomando, o Shields Beer, não sei se tu consegue ver. Aham. Consegue ver aqui, o logo ficou muito Aí, boa. agora A arte dela, ela é loira, a Fábio, tu deve conhecer a Fábio. E ela é cigana. E até eu gostaria que tu explicasse para nós um pouco mais pausadamente, para as pessoas que são extremamente leigas, né? O que é uma cervejaria cigana? Exato. Bom, a cervejaria da cigana é o termo que a gente emprega, né? Então, para definir as cervejarias que não têm uma fábrica, né? Então, elas têm uma receita, elas têm uma marca, mas elas não têm o local de produção. Sim. Então, o que essas cervejarias fazem? Elas buscam, né, um espaço para produzir junto a outras cervejarias, né, que já existem, já produzem, e aí aproveitam essa estrutura, alugam, né, entre aspas, a fábrica para fazer a sua produção. Então, isso pode ser uma maneira muito interessante, né, para quem está querendo começar no mercado, ainda não tem, né, os recursos suficientes para montar uma fábrica, e aí acaba começando dessa forma, que eu acho que é uma forma muito boa para se começar, porque a gente sempre fala isso, né? Eu sempre digo, cara, por mais que a gente seja apaixonado pela questão da produção, de fazer a cerveja, cara, fazer cerveja é 20% do trabalho, né? Vender Sim. é os outros 80%, né? Então é muito fácil tu fazer uma cerveja boa, né? E quando tu tá fazendo a cerveja, tu te fecha na fábrica e tá tudo no teu controle, a não ser que caia um meteoro ali, aconteça alguma catástrofe, vai sair cerveja no final. Sim. Então, só que da porta para fora da cervejaria é outra história. Aí tu tem concorrência, é o boleto atrasado, né? É tudo, né, que envolve ali o negócio. Então, quando o cara começa como um cigano, ele não tem toda essa preocupação da gestão da fábrica, né, da produção, e fábrica também, né, dá seus problemas, dá um problema no equipamento aqui, acontece alguma coisa, então ele não se preocupa com essa questão da gestão da fábrica e pode focar justamente no que é a parte mais complicada, que é a questão da venda e abrir pontos de venda. E aí, claro. Depois, se ele chegar num volume que justifique a abertura de uma fábrica, aí ele pode abrir a fábrica e ele já parte, né, de um volume que ele já tem garantido de venda, diferente de tu abrir a fábrica sem ter nenhum cliente, e aí tu ter todo aquele período, né, dos primeiros meses aí até tu construir tua carteira, ter um volume de vendas, atingir o ponto de equilíbrio, ele já parte do ponto de equilíbrio, né? Então isso facilita muito para quem está entrando, e principalmente porque, né, basicamente todo mundo que começa no ramo cervejeiro, eu incluso, né, já atuava em alguma outra área, né? E aí às vezes desgostoso, né, com a outra área que está trabalhando, se empolga com a questão da cerveja, porque é uma coisa realmente apaixonante, só que é um negócio também, né? É muito, né, legal a gente fazer, a gente gosta daqui tá isso, é que também a gente vai ter que tratar isso como negócio depois, né? E a maioria das pessoas que entram nesse mercado não são pessoas que têm experiência em venda e muito menos no mercado cervejeiro, né? Então, ter essa primeira experiência como cigano pode ser um ponto bem interessante. Imagino que também pelo risco de negócio, tipo, colocar, desprender bastante, muito recurso, daqui a pouco uma coisa que tu não sabe se vai dar certo. Nessa parada de cigano, eu imagino que tu gaste menos, porque tu tá usando, óbvio que vai ter sobrar menos, eu acho, imagino pelo custo que tu vai ter para pagar também. Sim, tu tem o valor que tu paga para cervejaria, né? Para fazer a produção, isso varia bastante, né? Principalmente conforme a litragem que é produzida. Mas ainda assim, se for pensar, né? Tu também vai ter que pagar, tu tem os juros que tu vai estar pagando, né? Se tu pegar um financiamento, alguma coisa desse tipo. Então, a questão né? É conseguir
conseguir abrir os pontos de venda, conseguir gerar essa demanda que depois justifique, né, a questão de fazer esse investimento. Então, tu já sai com um nível maior de segurança, né? E isso eu digo também, né, faço muito plano de negócio para o pessoal que quer entrar no mercado. E eu sempre digo, cara, plano de negócio ele vai te dar uma segurança bastante grande, mas ele não te dá garantia, né? Porque Claro, todo mundo, né, tinha 100% de certeza que ia dar certo em 2020, né? E quem ia imaginar que ia vir uma pandemia, cara? Quando tu ia prever num plano de negócio uma pandemia, né, mundial, né? Então, é aquela questão, né, de se planejar e te cercar ao máximo de segurança para conseguir dar aquele passo, né, de uma maneira mais correta, mas 100% de segurança, né, certeza de que vai dar certo, a gente nunca tem, né? Não tem. Bom, se tivesse essa certeza, certamente a gente já teria tudo rico, né? Com certeza. Tia Felipe, bom, tu tocaste no ponto pandemia. Eu vou um pouquinho mais além, se tu me permites. Em 2012, 2013, houve aquela redução, o Estado abraçou as microcervejarias e houve a redução da carga de ICMS de 25% para 13%, 12%, isso? Isso. Tá. Bom, aí então passou-se, chegamos em 2020, pandemia, puf. E logo em seguida, agora, vamos dizer, 4 anos depois, enchente. Eu não sei se o quarto distrito é o berço das cervejarias em Porto Alegre, eu frequentei muito aí, então eu sei como sofreu essa região, e agora eu só não sei te dizer, e aí tu me confirma, se o quarto distrito é o berço das cervejarias em Porto Alegre. Não, na verdade, o berço das cervejarias em Porto Alegre, né, e talvez, né, que é o berço aqui para o Rio Grande do Sul, é o bairro Anchieta, né, em Porto Alegre. Anchieta. Claro, a gente teve teve o Dado Bia, né, que foi o pioneiro, né, ainda lá na década de 90, né, e etc. Mas, digamos, quando começou esse movimento das microcervejarias, o polo cervejeiro de Porto Alegre é o bairro Anchieta, né? Sempre foi o bairro Anchieta. Né? Então, ali que surgiram as principais microcervejarias aí, a Irmãos Ferraro, a Seasons, né? Tinha uma série, da Baldhead, Bapel, né? Uma série de microcervejarias que surgiram ali no Anchieta, né? Então, chegou a se ter lá, sei lá, 30 cervejarias ou mais ali no bairro Anchieta, todas ali muito próximas, né? Uma da outra. Aí, o que aconteceu, né? A prefeitura aqui de Porto Alegre começou, né, essa campanha, digamos assim, muito forte em relação ao quarto distrito, né, para qualificar aquela área. Deu um monte de incentivos também para o pessoal ir para lá. E o que aconteceu? Lá no Anchieta, eram diversas cervejarias, mas cervejarias que não tinham espaço para receber o pessoal. Sim. A maioria das cervejarias nem placa tinha na frente do prédio, que era para não identificar que tinha uma cervejaria ali, por questão de segurança, né? Porque o bairro Anchieta é uma coisa bem complicada, né? É um bairro que fica abandonado ali, e abandonado ali também à noite. Então, quando veio a pandemia, e aí veio a questão desses incentivos para o quarto distrito, muitas cervejarias acabaram migrando para ali, né? E adotando esse modelo de atender diretamente o cliente, né? Que aí tem o tap room, o pub, né? Tap house, etc. Então, esse modelo de negócio acabou evoluindo ali e acabou atraindo, né, bastante do público aqui. Esse modelo, a meu ver, é o melhor modelo, né, possível, né, de negócio, né? Ter o seu brewpub junto com uma gastronomia, etc. Né? Então, isso acabou levando para lá. Então, hoje, né, como, né, se tem muito essa questão do holofote no quarto distrito, muita gente nem sabia, né, ou nem sabe que o Anchieta existe, né, ou não sabe da história do bairro Anchieta, mas sim, foi lá que começou tudo. Algumas de lá já vieram ali para o quarto distrito, mas hoje, né, a grande referência acaba sendo o quarto distrito, né, em função de toda essa, né, valorização que foi colocada ali, né. Claro. E pós-enchente, como é que está a recuperação do quarto distrito e, consequentemente, das cervejarias? As cervejarias estão retornando, né, a operação, algumas fecharam, né, algumas realmente não vão retornar. No bairro Anchieta teve várias, né, que acabaram fechando, mas o bairro Anchieta também foi 35 dias embaixo da água, né, água 3 metros de altura,
dentro da fábrica ali também, no quarto distrito, foram várias cervejarias que ficaram ali embaixo da água também. Algumas estão retornando agora a operação, ainda estão trabalhando para colocar, e nesse tempo, né, muitas delas se valeram dessa questão do cigano, né, como elas não tinham a fábrica delas para produzir, elas acabaram produzindo em outras cervejarias que não foram afetadas, né, para poder Sim, ter o produto para manter a marca circulando, né, e aí as sim. cervejarias que não foram afetadas, muitas fizeram até, inclusive, sem cobrar, né, o serviço ou cobrando um valor mínimo justamente para dar uma força aí pro pessoal, né, mas o complicado é que muitas cervejarias ali estavam ainda pagando, né, daqueles financiamentos lá da época da pandemia, né, e aí nem terminaram de pagar ainda, né, e agora já entra, né, nessa questão da enchente. Então, realmente Sim, foi um baque bastante grande aí para o setor. imagino. Bom, Felipe, eu não sou um cervejeiro convicto. Eu gosto da cerveja, mas tem gente muito que se entende muito mais e toma bem, degusta bem mais a cerveja do que eu. Isso é fato. Mas eu gosto de estudar um pouco sobre os assuntos. Uhum. A cerveja, antigamente só tinha uma cerveja, tomava uma, duas, três marcas e deu. Hoje tem Sim. uma infinidade de marcas, de tipo IPA, APA, Vines, Pilsen. Explica um pouco Uhum. disso aí, da diferenciação. Eu sei que a APA, quem toma APA e quem toma IPA, geralmente é quem é mais cervejeiro, né? Porque gosta daquela cerveja mais encorpada, mais amarga. Cara, aí é questão de gosto pessoal mesmo, assim, né? O que eu vejo, assim. A gente até tinha perguntado ali no início sobre a questão da cerveja, de quando começou a história ali, né? A gente acabou indo aqui na esteira, digamos assim, muito do mercado dos Estados Unidos, né? Porque lá nos Estados Unidos, ali no final dos anos 60, início de 70, começou a ter um movimento aí, né, maior dos pessoal fazendo cerveja em casa, né? E aí, assim como aconteceu aqui, né, o pessoal lá também, o pessoal se empolga fazendo em casa e acaba, Sim, né, querendo abrir um negócio, né? Então, lá nos Estados Unidos, eles tinham, até antes quando naquela época da Corrida do Ouro, eles chegaram a ter mais de 4.000 cervejarias em nossa. 1870, imagina, né? Então, imagina, hoje a gente no Brasil tem 1.843 ali nos últimos números do mapa. Eles lá naquela época já tinham, né, lá suas 4.000 e tantos. Depois terminou a Corrida do Ouro, o número foi caindo, chegou na Lei Seca, zerou, né, ali até os anos 30 ali, e depois começou a retomar, foram lá para 400 e tantas, depois foi caindo até chegar ali numas 40, 50, porque aí as grandes foram comprando, né, foi acontecendo a Sim. consolidação, e aí meio que, né, era o que tinha, era só aquela mesma cerveja, né, o estilo ali, o American Lager, enfim, né, um estilo mais leve, e aí nos anos 70 ali, né, o pessoal começou a fazer mais cerveja em casa, e em 78 foi revogado um artigo que tinha ainda na Constituição lá, que não permitia que fosse feita cerveja em casa, né? Então, sobrou. Tipo assim, ó, esqueceram de tirar o artigo, mas é claro que a polícia não ia prender ninguém por fazer cerveja em casa, mas como tinha aquele negócio ali, as lojas que vendiam insumos para... Não tinha loja que vendia insumo para cerveja. Até tinha, mas era aquela coisa, eram as lojas que vendiam insumo para vinho, e aí tinha um cantinho escondido lá da loja com os insumos Cerveja. para cerveja, então era difícil da coisa evoluir. Então, quando foi Sim. revogado isso, aí começou a surgir muita gente fazendo cerveja em casa e começou a deslanchar essa questão das cervejarias, né, das micro cervejarias produzindo pequenos lotes. Isso foi crescendo ali nos anos de 1990, chegou lá em 1.000 e tantas micro cervejarias e aí deu uma estagnada. Aí começou aquela coisa do milionário mundo da cerveja artesanal, todo mundo querendo entrar no mercado, né? Todo Aham. mundo, e aí muita coisa ruim acontecendo. Mas, cara, faz parte, né? Digamos assim, né? Então ficou um bom tempo estagnado aí naquele número aí, quando chegou ali nos anos 2000, ali para 2003, 2004, aí começou a explodir o número, né? Tanto que chegou hoje, já está com 9.900 e tantas micro cervejarias lá instaladas, né? E aí o que Sim. aconteceu? Essas micro cervejarias, né? Elas começaram a se inspirar em estilos lá da Inglaterra. Então essa India Pale Ale, né? Que é a cerveja mais Aham. amarga, a Pale Ale, né? A Stout,
né, Brown Ale, todas essas eram estilos lá já do Velho Mundo, né? E os americanos trouxeram, né, esses estilos, colocaram lúpulos que são característicos, né? Começaram a produzir lúpulo, daí o lúpulo, conforme o local, ele vai acabar tendo, vai ter aromas, vai ter, né, vai ser diferente, né? Ele vai evoluir, vai gerar, né, tipos diferentes de lúpulo, e acabaram criando, então, ali, né, recriando esse mundo, e isso acabou saindo, né? E aqui a gente é muito influenciado pela cultura de lá. Aqui também acabou que o pessoal começou a produzir também, né? Então aqui foi ali, começou a aparecer mais, né? Que eu comecei a escutar mais, pelo menos ali em 2007, 2008. Nós começamos as brincadeiras em 2009 lá na garagem, né? Então, 2013 que daí a coisa, né, embalou, mas 2009 foram as primeiras tentativas lá. Então, aqui, se for ver, a gente é um mercado muito novo ainda, né? A gente vai ter, talvez, né, pode considerar aí 15, 16 anos aí que a gente tá. Os americanos já começaram há bastante mais tempo aí. Então, ainda é um negócio novo. A cerveja artesanal, ela ainda é pouco, né, conhecida. E eu sempre digo, tem muito mais gente que nunca ouviu as palavras cerveja artesanal do que gente que ouviu, né? Tu imagina, então, gente que degustou cerveja artesanal. Então, tem muita água ainda para rolar, tem muita coisa ainda para a gente fazer, para tornar o mercado conhecido, e a gente talvez 1%, 2% aí do volume de cerveja aí vendido no Brasil, mas vai ser sempre uma coisa que é mais especial, digamos assim, né? Porque tem muita coisa diferente, e não adianta. Pilsen é a cerveja, 95% da cerveja vendida no mundo é Pilsen, né? E a gente aqui no Brasil até teve na época ali quando os ingleses, né, vieram para cá, né, trouxeram as mercadorias para cá, até veio algumas cervejas de lá, mas não pegou muito aqui. Mas aí quando veio a imigração alemã, né, aí que os imigrantes alemães começaram com a questão de querer produzir alguma coisa aqui. E aí, claro, né, da cerveja alemã, a principal lá é a Pilsen, né, mas é isso que tem que ficar claro também, que, tipo assim, todos esses estilos que pra gente aqui tudo é novidade, são as cervejas que já normalmente, sempre foram consumidas normalmente lá na Inglaterra, né, a Bélgica também tem uma escola que tem um monte de coisa diferente, a Alemanha tem lá, né, a sua escola também, mas a gente é que acabou, né, não tinha acesso a isso, e agora a gente acabou tendo acesso a esse monte de opções aí, né? Desculpa a minha ignorância. Chopp e cerveja, qual a diferença? Ou não tem diferença? essa eu gosto muito. Tem um dos consultores da Ufa, pensei que tava falando bobagem. E aí ele fica, a gente briga com isso, porque assim, tu pega né, vamos pegar o exemplo do leite, né? Tu tira o do leite da vaca, como que se chama? Leite, né? Leite. Aí tu põe ele no negócio para transportar, ele se chama leite. Aí tu põe ele dentro de uma caixa e tu pasteuriza ele, como é que ele se chama? Leite. Tá? Beleza, então a gente faz a cerveja lá nos tanques, se a gente coloca num barril, chama chopp. Se a gente põe numa garrafa e pasteuriza, é cerveja. Resumindo, não tem diferença nenhuma. A questão é, claro, o chopp, como ele não é pasteurizado, né? A pasteurização, o que a pasteurização é, né? Tu eleva a temperatura ali da cerveja até em torno ali de 60 graus, aí isso tem toda uma fórmula, né? Digamos, ficar 1 minuto em 60 graus é uma unidade de pasteurização. Aí, conforme o estilo da cerveja, tu tem que pasteurizar mais ou menos, e com isso, né, tu garante que não fica nada, né, vivo ali dentro da garrafa que possa causar algum dano para a cerveja. Então, isso é necessário, uma vez que a cerveja ela vai ficar fora, né, da refrigeração, às vezes vai levar 1, 2, 3 meses ali para ser consumida, né? Sim. Então, esse processo é necessário. Como o chopp é um produto que gira rápido, né, ele acaba não precisando dessa pasteurização. Perfeito. E é claro que, não sendo pasteurizado, ele vai ter um frescor maior. Né? A pasteurização ela pode ser bem feita e ter um efeito mínimo na questão sensorial, mas ela sempre vai ter algum efeito. O chopp sempre vai ser melhor, é fato, né? Sempre vai ser melhor. O chopp mais leve, digamos assim? Não, é a mesma coisa. A gente está falando do mesmo produto. É a mesma coisa. O que muda é
como tu acaba dando essa carga, né, de temperatura para colaborar com a preservação do produto, pode ser que tu vá perder um pouquinho de aroma, pode ser que altere um pouquinho Perfeito. o gosto ali da cereja, Sim. mas isso que eu digo, se é uma pasteurização bem feita, essa alteração vai ser mínima. Mas o Sim. chopp, ele sempre vai ter, por mais que seja a mesma, né, dentro do barril e dentro da garrafa, vai ter, né, diferença no produto ali final. O chopp, ele sempre vai ter um frescor, né, maior ali, ele sempre vai ser, né, mais vivo, digamos assim, né. E as novidades do mercado cervejeiro a nível mundial, dá para citar alguma coisa? E o que já é tendência no nosso mercado, o que é realidade para nós, em termos da É, cervejaria? a gente, assim, lá se a gente for olhar, né, uma das coisas que a gente vê no mundo todo é que em muitos lugares tem reduzido, né, o consumo de cerveja, até na Alemanha, inclusive, vem caindo, né, o consumo, principalmente por causa das gerações mais jovens, né, que elas estão menos interessadas, muitos nem bebem, né, hoje em dia, ou muitas vezes estão interessados em outros tipos aí de bebida. Então, aí também Perfeito. para ver como é um desafio para a gente também, né, de levar essa cultura, levar o pessoal a conhecer, porque muitos acabam, às vezes, nem conhecendo, né, a cerveja artesanal, então a gente tem esse desafio também, que é isso de disseminar essa cultura, né, cervejeira também, e o que a gente vê que tem acontecido muito é o aumento em todo, inclusive na Alemanha, e aqui no Brasil também, impressionante, do consumo de cerveja sem álcool, né? Então, para ter uma ideia, o mercado da produção de cerveja cresceu 4,8%, se eu não me engano, de 22 para 23, e está com uma previsão de 3,8% agora para 23, 24. O mercado e a produção de cerveja sem álcool cresceu 39% e 27% nos mesmos períodos, né? Caramba. Então, a gente vê que está realmente crescendo bastante, né? Apesar do pessoal, né, às vezes ficar, mas cerveja sem álcool, né? Esse tipo de coisa, eu apoio muito, né? Gosto muito da questão da gente ter a opção de cerveja sem álcool e espero que as microcervejarias também consigam, apesar que tem seus desafios ali de produção, mas que vem se tornando cada vez mais acessível aí também para as microcervejarias. Mas por quê, né? Porque muitas vezes tem muitas pessoas que não podem consumir a cerveja com álcool. Às vezes é Mas por questão, né? gosto do É, gosto do não, aroma. e às vezes não, aí é que tá, ela é inclusiva, inclusive, porque pode ter gente que nem pode, que nem possa provar uma cerveja com álcool, entendeu? E então, né, ou que não pode, às vezes não pode no determinado momento, ou, por exemplo, né, uma mulher grávida, né, não vai poder Não consumir pode. álcool, mas se ela tiver uma opção sem álcool, ela vai poder consumir. Agora, uma pessoa que tem alguma condição de saúde, que ela não pode consumir álcool de nenhuma forma, essa pessoa nunca vai degustar a cerveja na vida, entendeu? Ou ela não pode, não, né, não tem o direito, né, de degustar Claro. também, então tu acaba incluindo, né, e mesmo esse público que a gente está falando que não, né, às vezes o mais jovem que não está querendo consumir álcool, a cerveja sem álcool pode ser uma alternativa para Claro. eles também, né? Então, isso é uma tendência aí também que está acontecendo aí no mundo, né? São as duas, né? São duas coisas que estão, né, crescendo aí, estão acontecendo mesmo, essa questão de diminuir, essa questão do teor alcoólico, né? A gente vê as microcervejarias cada vez mais focando em cervejas menos alcoólicas também, que tem o drinkability, que a gente diz, né? Que são mais fáceis, né? De beber, né? Isso também ajuda, né? Palatáveis? Isso, é mais palatável, que nem tu falou, uma IPA a gente sabe que ela é mais amarga, Sim. às vezes não é uma cerveja que tu vai sentar e beber a tarde inteira, agora uma Pilsen Sabe, sim, né? Essa que tu eu tá tenho. bebendo aí, tu senta e bebe a tarde inteira uma cerveja dessas, né? Exatamente. Eu tenho um amigo meu, volta e meia eu vou em Porto Alegre, quando eu vou na casa dele. Ele tem lá as garrafas dele, ele sabe que eu não mexo. Que ele pode deixar lá fechada, lá gelada, estralando gelada. As IPAs, as APA dele lá estão geladas, eu não olho. Porque eu não gosto, eu acho elas amargas. Agora, se tem uma Pilsen lá, uma fraquinha lá, eu detono. Mas é Uhum. gosto, Mas, é cara, gosto. eu sempre digo assim também, né, cara, já faz parte da gente também conseguir educar e mostrar e levar as pessoas a entender aquilo ali que elas estão Sim. degustando, né? Então, até eu sempre conto, né, o exemplo lá da Ernesto mesmo aqui, né,
do meu bar lá, que Ah, quando a gente começou, a gente só colocava cervejas que a gente gostava, né? Então sim. era sempre APA, IPA, só essas coisas assim, né? E aí, Aham. cara, tinha uns amigos nossos que iam lá e tinha um dos nossos amigos que não gostava de cerveja Aham. artesanal. Né? Ele só gostava né, dessas cervejas mais mainstream, assim. E Aham. aí, o que acontecia? A turma toda ia lá, né, para sentar e beber e nunca tinha uma cerveja que ele gostava, né? Aí um dia a gente tava lá no bar, cara, chega todo mundo sentado ali bebendo, chega ele com uma sacolinha aqui de supermercado, assim, e aí qual é que é? Não, não, não. Eu venho aqui, você só tem cerveja ruim, não tem como tomar essa cerveja de vocês aí. Então eu trouxe a minha aqui, daí sei lá se era Kaiser, Brahma, o Aham. que era aqui, e eu vou sentar ali com os meus amigos e eu vou tomar essa cerveja. E põe na geladeira aí para não esquentar. E a gente Aí você, tá pô, aí a gente entendeu assim, não, cara, a gente tem que ter uma opção também para a galera que ainda não está acostumada, né? E sim, o que costuma acontecer assim, né? E isso talvez seja até uma dica para quando tu, né, for te aventurar, né? Talvez nos estilos assim, o que claro. acontece? Às vezes a pessoa chega lá e não conhece nada, né? De cerveja, nunca degustou uma cerveja artesanal. Então, cara, então vamos começar aqui com uma Pilsen, né? Então o cara bebe aquela Pilsen ali, ele já vai setar, digamos assim, o gosto dele, ajustar o gosto dele, já pega um amargorzinho que tem naquela cerveja ali. Sim. Aí a segunda cerveja que o cara, né, vai se servir, né, fala pro cara, olha só, essa aí que tu bebeu é uma Pilsen, ela é mais normalzinha, tem essa daqui que é um pouquinho mais amarga, tu não quer experimentar? Aí sirvo, né, o cara bebe, não, pode servir para mim. Aí o cara já bebeu uma que é um pouquinho mais amarga, ele já subiu aí o padrão dele de Claro. amargor. Então ele vem para a terceira e oferece, cara, ó, essa aí que tu bebeu, tu viu, ela era um pouquinho mais amarga, tu curtiu, tu não quer provar uma que é um pouquinho mais amarga? E aí o cara degusta e às vezes consegue beber uma APA, acaba gostando da APA, às vezes até pode chegar numa IPA, ou às vezes volta no outro dia, degusta uma IPA, mas o que acontece? Se o cara chega ali sem beber nada e eu dou uma APA para ele, ela Ele vai já ser vai muito correr. amarga. Claro. Uma IPA vai ser muito amarga, ele ele não está acostumado com aquilo ali. Agora, se tu vai subindo a escadinha com ele de amargor, e ele vai, digamos assim, acostumando o paladar com aquilo ali, ele eventualmente consegue chegar numa cerveja mais amarga. E aí, via de regra, o que acontece? Depois que tu gostou de uma cerveja mais amarga, tu tá Tu não ferrado, volta. né? Sim, E aí tu não consegue voltar atrás. Né? sim, Depois que tu sim. bebeu uma IPA, tu não volta para tomar uma Pilsen, pelo menos no mesmo dia, digamos Olha, assim, né? claro, claro. Dificilmente. Então, e aí o que acontece? Se o cara chegou ali e bebeu uma APA, no outro dia muitas vezes ele chega e já quer começar com a APA, e aí ele vai chegar na IPA. Né? Mas tu tem que dar essa curva de aprendizado, Claro. digamos assim, não adianta, às vezes o pessoal, né, gosta de IPA e quer chegar para alguém que nunca degustou, não, ó, isso aqui que é cerveja de verdade, né? Não vai E aí tomar. o cara vai beber aquilo ali, vai achar um exagero e Sim. vai queimar o filme da cerveja artesanal, entendeu? Daí fica Ah, aquela perfeito. impressão, cerveja artesanal é forte, cerveja artesanal é muito amarga. Sim, Sim, existem estilos que têm foco no amargor, existem estilos que têm foco numa questão mais alcoólica, mas cada coisa tem o seu momento também, né? Então, o que a claro. gente tem que, como bebedor de cerveja, é procurar passar isso, né? Conseguir educar, né? Digamos assim, né? Criar essa cultura com o pessoal, mas cada um tem a sua escadinha, digamos assim, aí de evolução. E se quiser Claro. passar a vida inteira bebendo Pilsen, manda Tá ver, tudo velho. bem, tá O que tudo é bom é certo. que tu gosta, entendeu? Tá tudo certo. Tchê, o teor de amargor, ele regula o teor alcoólico ou não tem nada a ver? Isso. Não, o amargor é uma coisa, o corpo da cerveja, digamos assim, o quanto ela é encorpada é outra, e o Ah, teor tá. alcoólico é outra. São três Tem dimensões nada a ali, ver. né? A gente costuma, quando a gente olha a cerveja, a gente acaba olhando, tem o corpo dela, tem o aroma, tem a cor, né? Tem essa questão do álcool, amargor, tem tudo isso, são coisas que são, inclusive, analisadas e julgadas, né, nos concursos aí, Sim, quando tem essas avaliações ali. Mas, via de regra, o que acontece? Se uma cerveja ela é mais amarga, ela provavelmente vai ser mais alcoólica, né? Porque senão e vai ter um corpo um pouco maior. Por quê? Porque tu tem que ter uma cerveja que seja equilibrada, né? sim, Se tu pegar uma cerveja que ela não tem corpo e ela tem um teor alcoólico muito alto, ela parece um negócio aguado, uma coisa sem graça, assim, sem corpo, assim, sim, sabe? sim. E se ela for muito amarga também, né? Tu vai
destacar um amargor gigante, mas tu não tem o que suporte aquilo ali, né, quando tu faz aquele gole ali. Então, apesar de elas serem coisas independentes, né, e geradas por coisas independentes, elas têm essas características têm que estar equilibradas para fazer uma boa cerveja. Sim, sim. Tchê, tu enquanto presidente da associação, tu sente uma necessidade, como que é o mercado, como que está o mercado para as micro cervejarias? Vocês estão conseguindo entrar legal? E como que é a competição, ou se há, ou se não há uma competição com as grandes marcas de cerveja já instaladas, já introduzidas no país? Sim. Assim, o volta e meia, né, como eu dou aula também, né, sobre essa parte de mercado cervejeiro lá na Unicesumar, né, Uhum. até no curso de produção cervejeira, a minha disciplina é justamente o mercado cervejeiro, né, então, do que acontece, assim, né, eu sempre estou analisando os números ali, vendo os dados do mapa e assim por diante, então, se a gente olhar hoje, né, que nem eu falei, lá nos Estados Unidos tem praticamente 10 mil micro cervejarias, aqui a gente está com 1.840 e tantos, né? Ano Tudo bem. passado, a gente teve um dos menores percentuais de crescimento do mercado, cresceu 7%, mas esses 7% foram 118 micro cervejarias, é quase uma cervejaria a cada 3 dias, né, Sim. abrindo. Então, já chegou ali no anos que nada, a gente estava abrindo uma a cada 2 dias, era mais ou menos Sim. ali. Então, era percentuais de crescimento de 20, 30, até 40%, né, de crescimento ao ano. Aí agora diminuiu, né, até por toda a questão, ainda reflexo da pandemia, né, mas ainda assim, se a gente for considerar, né, quase uma fábrica a cada 3 dias estava surgindo. E aí, quando a gente vai olhar principalmente o mapa, né, do Brasil, onde essas micro cervejarias estão localizadas, 80% está no Sudeste e no Sul, né? Então, lá tu pega lá para o Nordeste, para o Norte, lá, principalmente os lugares que são mais quentes, né? E Uhum. tem toda uma questão turística também, praticamente não existe micro cervejarias. É lógico que tem a questão da cachaça, né, de outras bebidas lá que são mais características daquela região, mas, cara, tem muito espaço ainda para abrir micro cervejaria. Tem vários lugares do Brasil, tem várias cidades, né, até de clientes ali que eu, né, ajudei nessa questão das fábricas. Pô, às vezes tem cidade que está a 1.000 quilômetros da fábrica da Ambev mais próxima, né? Olha. Então, cara, sabe, tipo, tem muito lugar assim, tem muito lugar que ainda não tem nenhuma micro cervejaria nada aberta. Então, espaço sempre vai ter. E outra coisa, né, a gente aqui, claro, a gente tem as micro cervejarias, tem a questão das grandes, mas as grandes, elas estão, tu vê, né, às vezes elas estão se posicionando melhor em preço do que as micro cervejarias, por incrível que pareça, né, Claro. estão vendendo às vezes um chopp aí mensinho a 15, 16, e as micro cervejarias estão vendendo a 11, 12, né, é um Sim. negócio meio, Sim. sabe, lógico, assim, mas aí tem a ver com aquilo que eu falei, da questão comercial e de posicionamento. E é lógico que eles têm um poder econômico muito grande, né? Então, Claro. se a gente for querer competir com eles em questão de logística, de preço e assim por diante, não tem como, né? É um negócio, é brutal a diferença, Sim. né, do que eles Sim. fazem. Agora, o que acontece? Isso eu sempre digo também, se a gente for analisar os números lá dos Estados Unidos, tá? Lá nos Estados Unidos, eles têm uma diferenciação bem clara, que aqui no Brasil não existe, sobre o que é um brew pub, um tap room, uma micro cervejaria, uma cervejaria maior e uma cervejaria cigana, tá? Eles têm isso bem claramente definido lá. Então, por exemplo, uma micro cervejaria, né, uma micro cervejaria que o foco é produzir para vender, né, para outros lugares, né, enfim, não é Aham. um consumo ali na fábrica. Um Sim. tap room é uma cervejaria que tem um bar, e um brew pub é uma cervejaria que tem um restaurante, tá? E uma cervejaria regional, né, as cervejarias maiores ali que produzem e tal. Então, aí se a gente vai olhar os números ali do mercado, né, americano, a gente vai ver que nessas 9 mil e tantas, 3.800 e tantos são tap rooms e 3.700 e tantos são brew pub, ou seja, 7.500 e tantos, né? Isso dá mais de 75% do mercado lá da americano são o quê? Pequenas micro cervejarias com um bar ou com um restaurante anexo. Micro Claro. cervejaria mesmo são 1.800 que tem lá.
E aí, se a gente vai olhar para os números, né, de vendas deles lá, a gente vê que a maioria, ali 80% produz em torno de 120 mil litros ano. Isso é menos de 10 mil litros por mês. Então, cara, são negocinhos... Por que tem 10 mil? Né? Porque 7.500 é tudo micro cervejariazinha pequenininha, né, com De o seu porta de espaço para garagem, clientes. praticamente. Não, aí é que tá. Não, eles trabalham esse conceito lá bem, entendeu? Daí tu monta, Perfeito. deve ser uma fábrica que tem um bar, ou uma fábrica que tem, digamos assim, uma fábrica com restaurante. Então, o Brewpub, né, imagina como se fosse ali um Brewpub aqui no quarto distrito, no Anchieta, que tu tem a produção ali e tem essa recepção do cliente ali. Porque eu falei antes, é o melhor modelo O dado não funcionava mais ou menos assim ali no Caltrim, Exato. no Bourbon Caltrim, eu acho que era isso, né? Isso, Tinha a produção ali, não era? A fábrica, a produçãozinha ali, a fabriquinha pequena de 300 Isso. litros, que eles produziam as especiais, né? E, claro, eles traziam a cerveja produzida fora, né? Que eles produziam em outros locais, né? A Pilsen, que eles produziam em grande volume, Lager, etc. Mas tinha uma pequena ali, mas digamos que é mais ou menos esse conceito ali. E o que acontece? Quando tu vende direto para o consumidor final, tem duas vantagens aí que tu vai ter. A primeira é que, assim, se tu é uma micro cervejaria, tu vende a tua cerveja, digamos, a R$15 para um bar, esse bar vai te comprar 15 o litro e vai vender a R$15 o 500 ml, às vezes é R$15 o 300 ml. Sim. Então esse cara tá ganhando, tu tá vendendo a 15, ele tá vendendo a 30 ou R$45 o litro. Claro. E o que acontece? Se tu tem o bar, tu vende a 30 ou 45, né? Então tu fica com uma margem maior. E outra coisa é que com a questão quando tu vende para o consumidor final, diretamente para o consumidor final, tu não paga substituição tributária, né? Então, tu já elimina ali uma boa parte do imposto que tu arrecadaria, né? Tu já elimina pelo fato de estar fazendo a venda direta, né? E fora outras questões, né? Que, por exemplo, uma cervejaria, se ela vai vender, né? A cerveja, ela vai vender, digamos, um barril. É os 30 litros que estão ali dentro do barril, ela vai vender para um bar, aí vai ser 1 ou 2 boletos, né? Que vão ser pagos aí a 15 ou 30 dias, que talvez não ser pagos, né? Que às vezes tem a questão de inadimplência, etc. E tu só recebe, digamos, quando tu receber aquele boleto dos 30 litros. Quando tu tem um bar, né, como a gente tem ali, né, o Brewpub tem, o que acontece? Cada copo que tu serve, o dinheiro entra, né? Porque tu tá vendendo de copo em copo, né? E tu não precisa esperar lá o boleto, o cara tá servindo ali, vai chegar no final da noite, vai pagar lá em dinheiro, vai pagar no cartão, ok, no cartão daí tu vai ter o prazo ali de recebimento, mas pode fazer antecipação se quiser. Então tu não tem inadimplência, né? Tu tá com todos os barris ali na tua câmara fria, não tem barril extraviado, barril roubado, que muitas vezes acontece, né, com as microcervejarias. Então tu tem, digamos, todos os teus problemas estão embaixo do teu teto, né? Não estão espalhados por aí com boleto, com cliente, com barril para lá e para cá. Então, e quando a gente compara as margens, muitas vezes um bar vendendo 1.000 litros de cerveja vai ter a mesma margem que uma cervejaria vendendo 10 mil. Né? Então, é bem diferente assim, essa questão. Então, eu digo, se a gente seguir esse modelo, como tem lá nos Estados Unidos, que é como a Alemanha, é como a Bélgica, sabe? São pequenas microcervejarias produzindo, né, muitas vezes para vender no lugar. Cara, pode ter uma do lado da outra. Pode ter 10 microcervejarias, 10 brewpub, um do lado do outro, numa rua. Né? Assim como a gente tem toda a cidade tem ali a sua avenida, a sua rua, onde tem a mais badalada, tem os barzinhos. Cara, pode ter diversas cervejarias ali, né? Instaladas junto com o lógico, né? Se tiver público para isso, né? É um modelo muito mais sustentável. Perfeito. Porque concentra mais ali e o pessoal que gosta vai acabar indo e frequentando todos, praticamente. Sim, e essa questão de ter a cervejaria, ter o brewpub e ter essa questão da experiência, que isso é uma das coisas que a gente peca muito, né? Ainda aqui em Porto Alegre, a gente, inclusive hoje, né, a gente estava numa reunião aqui da Secretaria de Desenvolvimento, mostrando, né, as ações e tal, a gente estava conversando sobre essa questão turística ali com o pessoal no final, e realmente falta muito preparo, né, das cervejarias, né, para ter uma experiência de oferecer, né, pro pessoal, né? Tu vê a gente de uma forma amadora, né, de brincadeira lá nessa acabava proporcionando uma experiência pro pessoal, né? Porque o pessoal entrava, a gente explicava o processo, dava malte para provar, dava lúpulo para
para provar, mostrava ali como é que era fermentando. Então, e as pessoas hoje em dia, cara, elas querem ter esse tipo de coisa, elas querem ter uma experiência diferente, elas não querem mais só sentar, né, no lugar de beber, e também elas querem ser bem atendidas, né, querem ter um ambiente legal. Então, essa qualificação da experiência também é fundamental para que a gente possa, né, as cervejarias ir adiante e o mercado crescer também. Numa pegada como é as vinícolas. Tu vai a Bento Gonçalves, tu faz o tour sobre. Tu entra lá na Cara, vinícola, sei lá, na Aurora, exato. enfim, tu vai lá, tu anda de quadriciclo no meio das parreirais, tu descobre como é que é o vinho fermentado. Mais ou menos isso. Isso, mas aí é que tá, ali tu deu um excelente exemplo agora. Ali foi onde realmente foi Ah, trabalhado, perfeito. né, foi desenvolvido isso, e olha, né, Sim. sempre todas as Olha, vinícolas lá que eu passei por lá, fui muito deu bem certo. atendido, tá? Então tu tá falando Sim, mal da cervejaria? Não, cara, o que eu tô dizendo é, o pessoal da vinícola já tá nesse caminho há um bom tempo, né? Não é do dia para noite que a gente faz, a gente tem que ir, sim, né, trabalhando com o pessoal, a gente já inclusive promoveu junto com o Sebrae, né, cursos de qualificação para cervejarias, né, nessa questão turística. Então, é um caminho de evolução que o pessoal vai acabar seguindo, vai ter que claro. seguir, principalmente se a gente não quiser ser só uma parada antes de, tipo assim, só um lugar para descer de avião para ir para Gramado, né? Se a gente Exato. quer que a galera fique aqui, a gente tem que proporcionar experiência. Sim. E a gastronomia pode ser um baita caminho para isso, né, aqui em Porto Alegre. Porque, se não me engano, tu me corrige se eu estiver errado, 80%, 70% dos turistas que vêm ao Rio Grande do Sul, boa parte desses turistas não adentram a capital, já vão direto para a Serra. Já vão direto para a Serra. Cara, é um número impressionante. A gente estava falando com uma empresa de turismo ali. Mas, Sim. cara, era um número, eu não, nem lembro, cara, tipo, sei lá, cara, se era 1.000 pessoas por dia e tal, que o cara levava para Para Gramado, assim. Cara, descia Gramado. no avião, estava na van, ia para Gramado. Então, a grande luta daqui, né, de Porto Alegre sempre De foi essa Porto Alegre. questão, cara, como é que a gente segura esse pessoal Sim. aqui? Como é que a gente faz eles ficar? E para isso a gente tem que qualificar essa questão turística, né? A parte gastronômica pode ser uma parte bem interessante, ainda mais se a gente conseguir aliar essa questão da cerveja, né? Pô, tu vai numa cervejaria que tem uma experiência ali para ti de degustação, né? Para ti poder, né, fazer uma harmonização, né, também das cervejas com queijos, com frios, etc. Sim, Cara, sabe, é outra coisa, né? Ainda mais a pessoa claro. sendo ali, tendo um ambiente legal, sendo bem atendido, né? Isso Ah, acaba gerando essa movimentação, né? com certeza. Tchê, agora eu vou te fazer uma pergunta. Nós estamos nos encaminhando para o final. Deixei por último uma pergunta da Fábio, micro cervejeira cigana, da Shields Beer, que Uhum. está aqui, nos apoia o canal também. Ela pergunta o seguinte: na era das vendas em plataformas digitais, como está a inserção ou aderências das cervejas gaúchas no e-commerce? Olha, isso aí é outra dimensão da venda que ainda é bem pouco explorada, a meu ver, tá? A gente vê algumas micro cervejarias que estão trabalhando bem essa questão, né? A Devaneio do Velhaco é um exemplo, né? Eles têm o clube lá do Velhaco lá, que eles têm um pacote mensal de cervejas ali que eles enviam pro pessoal. A Dudu Brewing também é outra que tem, né, uma plataforma ali que funciona direitinho, mas ainda falta o pessoal explorar mais isso, né? Eu acho que com a pandemia, a gente tinha muito costume, né, sempre foi, né, a questão de sair para beber, né? Sim, Quando veio a pandemia, o pessoal começou a questão de beber em casa, né? Que beleza, tudo tem o lado bom e o lado ruim aí da moeda, né? Ruim para os estabelecimentos, né, que aí acabam recebendo claro. menos pessoas, mas uma das coisas que eu estudei também, quando eu estava montando lá a disciplina para a Unicesumar, né, eu escrevi o livro da disciplina, fui pesquisar o mercado europeu, né, pesquisei todos, europeu, belga, etc. Aí, lá no mercado europeu, eu fui olhar como é que era o consumo de cerveja, né, e aí tinha separado em cada país, né, quanto por cento da cerveja era consumida em casa e quanto por cento das cervejas era consumida fora de casa, em bares, Fora. restaurantes, etc. E aí, se tu vai olhar lá na Alemanha, aí tu fala Alemanha, o que que tu pensa? Né, os Biergarten, né, a galera lá bebendo os canecão lá de 1 litro, né, de chopp, tu vai esperar que seja o quê? Uns 60% da galera bebendo na Na rua, rua. etc. Cara, 85% é em casa.
né? Capaz. E aí, cara, e é por isso que a Alemanha é o segundo lugar, a República Tcheca é o maior consumo, mas é por isso que se consome, porque a galera tem o costume de beber em casa e bebe diariamente, né? Então, Caramba. essa questão de ter o e-commerce, né, é uma forma de facilitar a questão do pessoal, né, poder adquirir a cerveja, até a cerveja de outros lugares, levar para casa, mas a gente Uhum. sabe que a gente tem uma dificuldade logística gigante, né, no país e no estado também. Então, Sim. o frete é caro, né, às vezes demora para a cerveja chegar e se tu quer comercializar uma cerveja, né, que não é pasteurizada, né, que às vezes tem muitas micro Uhum. cervejarias que não fazem esse processo da pasteurização na lata, mas aí, né, precisa de uma cadeia refrigerada e às vezes Sim. a transportadora não tem, ou aí tu até pode mandar, digamos assim, se for um trecho curto, alguma coisa assim, mas às vezes vira lá no estoque da transportadora de um dia para o outro, às vezes demora 3 dias, e isso pode também impactar o Prejudicar. produto. Então acaba que eu vejo assim, o delivery, né, até a entrega, né, digamos assim, da cervejaria ou do restaurante numa mesma cidade, isso aí é muito mais viável, né? Agora, se for para vender para fora, para um clube, aí tem que ter muito bem alinhado essa questão do frete, da logística, e aí também tem que ver o modelo de negócio que tu vai trabalhar, porque não adianta, né? Às vezes o cara fazer um clube e tu vai mandar o quê? Tu vai ter um estilo só, Sim, cerveja, e aí claro. tu manda tudo mesmo, cara, a mesma cerveja, então, por que que a Devaneio, a Dude, eles conseguem, né, ter sucesso com esse modelo? Porque eles estão lançando cerveja toda hora, né? Claro. Toda hora essa edição, às vezes 3, 4, 5 estilos por mês, e esses estilos eles vão alimentando, digamos assim, nessas caixas, né? Como tem aqueles clubes de vinho, né? Uhum. Tu não ia Sim, querer receber sempre as mesmas garrafas sim, toda hora, tu vai querer claro. receber coisas diferentes. Então, eu acho que é um caminho também essa questão de trabalhar, que muitas cervejarias também não trabalham nem a questão do delivery, né? De vender para entregar na casa, mas às vezes achando parcerias para fazer isso, né? Até tem uma vez eu falando com o pessoal do Uruguai, eles tinham Uhum. vindo aqui para Porto Alegre para comprar umas torneiras que a Fábio deve conhecer, né, que é aquelas para te encher os PET na contrapressão. Né, tu consegue encher o PET ali sem espumar e tal, e né, Essa aqui é preserva uma melhor PET. Essa aqui é uma PET. exatamente. Exato. Aí tem as envasadoras para isso, né? Uma envasadora, Uhum. né, mais profissional, mas tem muitas Certo. cervejarias que têm volume pequeno e utilizam essas próprias torneiras para fazer o invase, que é totalmente factível de fazer também. E Sim. aí, essas torneiras, elas também podem ser adaptadas em chopeira, por exemplo, né? Ou na própria torneira de um bar, para quando alguém vai servir para ir embora, pode encher assim. E aí esse pessoal veio comprar esse monte dessas torneiras aí, né? E aí na época eu tava, né, era na WE, o Leandro Uhum. me chamou, vem falar com esses caras aqui que eles vieram comprar, pede para eles te contar a história aí. Aí eu fui perguntar para eles, e eles assim, cara, olha só, a gente não estava conseguindo vender, estava com as vendas baixas, e aí a gente chegou numa teleentrega de pizza e falamos para os caras assim, ó, a gente vai deixar a chopeira aqui com vocês, tem essa torneira aqui para encher os PET, a gente deixa os PET aí, e, cara, oferece para os clientes de vocês aí que pedem pizza, né, o pessoal compra cerveja também, oferece a nossa cerveja, se não vender, Uhum. se vender, Claro. beleza, se não vender, a gente pega o equipamento e tá tudo certo. E aí Sim. esses caras começaram a vender e oferecer a cerveja deles para a galera que ligava para pedir pizza. Beleza, diz que deu uma semana, a galera começou a ligar para a pizzaria, ô meu, a gente pode comprar cerveja ou a gente tem que comprar pizza também? Né? Então eles estavam aí agora, estavam fazendo parcerias com diversas entrega de pizza para fazer, né, para poder fazer essa distribuição aí. Então, esse às vezes é um volume que às vezes nem tu fazendo delivery direto, mas sendo um parceiro que faça isso, né? Também Sim. pode ser um caminho, né? Mas o e-commerce, né, digamos, puro, né, para vender para Uhum. fora ou querer vender para outros estados, aí tem que ser uma estratégia muito bem pensada, né? E realmente, Fábio, é um negócio que é bem pouco explorado pelas microcervejarias, tanto esse delivery quanto a questão do e-commerce de vender, né, para outros estados, outras cidades aí. Sim. Respondido, Fábio. Tá tudo certo. Felipe, mais alguma consideração, mais algo que tu gostaria de deixar? É uma mensagem também para o pessoal aqui do noroeste do estado? Olha, eu sei que vocês têm cervejarias boas por aí também, né? E a nossa, né? A gente sempre diz, cara, valoriza, né? As marcas locais, né? Apoia Sim. aí as micro cervejarias também, né? Quem gosta, quem é fã de cerveja artesanal, procura, né?
divulgar isso, mostrar para outras pessoas, acho que isso é uma coisa natural, porque como o cara agora já está acostumado a beber aquele tipo de cerveja e não volta atrás, para todo lugar que ele for, ele vai acabar levando uma, né? Então Sim, é uma verdade. oportunidade também de mostrar, né, para as outras pessoas, né, só, né, vamos tomar aquele cuidado que eu falei de ir aos poucos na escadinha, não querer forçar, né, aquilo que a gente gosta, né, em relação aos outros aí, isso em relação a quem consome, né, e cara, tem muita experiência, tem muita cerveja, né, legal aí para a gente consumir. Para quem quer empreender, né, eu, né, sempre, cara, faz o planejamento direitinho, né, que nem eu falei, a gente nunca tem certeza que a coisa vai dar certo, mas a gente precisa se cercar da maior segurança possível, então, aquela questão de montar o plano de negócio, sim, cara, é importante montar um plano de negócio, é importante pensar para qual público tu vai vender, que tipo de cerveja, né, tu vai vender, né, atender as expectativas daquele público, porque eu sempre digo, é muito mais fácil tu perguntar para o público o que ele quer e entregar o que ele quer, do que tu fazer o que tu gosta e depois tu ver como tu empurra, né? Isso foi uma lição para mim lá no começo, quando a gente só queria vender cerveja que a gente gostava, ao invés de escutar o que a galera que ia lá queria, né? E então, Sim. né, ter essa consciência, porque, cara, é aquela coisa, a gente pode investir, pode fazer negócio, dinheiro, tá, beleza, né? Talvez a coisa dá errado, né? Tu dá um jeito, tu recupera, mas o tempo tu não recupera, né? Então Exato. aquilo que tu investiu de tempo, de ficar longe da família, etc., cara, né? Esse não volta mais. Então é melhor a gente pensar, né, direitinho, né, e fazer isso. E para quem já tem uma cervejaria, cervejarias aí do Noroeste, a gente tem algumas associadas, eu sempre recomendo também se associa com a Associação Gaúcha de micro cervejarias, porque a gente faz muita coisa, a gente briga muito, né, pelo setor. A própria lei essa do crédito presumido, que reduziu a tributação, foi uma luta da AGM, junto com o governo do estado, assim como outras diversas coisas que a gente trabalha ali, fora questões de cursos e etc., que a gente promove, né, e trabalha junto com outras entidades também, para poder fazer crescer o mercado cervejeiro, porque nós somos poucos, né, e é um mercado que está começando, que é difícil e no fim também é bebida alcoólica, né? Então a gente tem que ter Claro. todo um cuidado para poder trabalhar com isso, ter uma educação, né, em relação a isso, para poder a gente cada vez mais levar o setor adiante aí, né? E por fim, né, contem, né, comigo aí sempre que precisarem, né? Pode entrar o meu contato no meu Instagram, ou mesmo com a própria Associação Gaúcha aí de Micro Cervejarias, vou estar sempre à disposição aí para ajudar e ver como a gente pode colaborar, né, para a gente conseguir evoluir esse setor e esperar que a gente tenha muito mais cervejarias aí nos próximos anos. Falou o Felipe Bortolini, que é Bortolini italiano, né? Tem um alemão no meio do Bortolini ali? Não, não, é italiano mesmo. Italiano, o italiano que gosta de cerveja, né? Toma até um vinhozinho. Não, o vinhozinho vai bem também, né? Mas dá para ver aqui pela parte de trás aqui qual é a preferência, né? Tá bem. Foi um prazer imenso conversar contigo, Felipe. As portas e os canais aqui estão abertos para ti, para quando a gente quiser, tu quiser divulgar ou conversar novamente sobre o tema cerveja, fica bem à vontade, me chama, que a região noroeste para ti aqui, o canal Uma Prosa Com está à disposição e está de portas abertas. Beleza, eu que agradeço, né? Estou também à disposição aí sempre que precisar. Até mais aí, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Para todo mundo aí. Dessa forma, encerramos mais uma vez Uma Prosa Com, episódio 84, Gabriel. 84, rumamos a 85 e vamos até o 86 esse ano. Foi uma honra tê-los aqui. Espero que tenham uma semana muito profícua, de muito trabalho, de muitas coisas boas e que consigamos chegar na segunda que vem com todo o gás e com a cabeça tranquila, encostando com a consciência tranquila que fizemos o nosso melhor. Um forte abraço, até segunda que vem. Tchau, tchau.